Imagine que vamos embarcar numa máquina do tempo. Observar lá do futuro esse ano intenso. Boa noite. Muitíssimo boa noite. 2018 será lembrado como o ano que mudou a história. Vivemos um período de profundas transformações. Aqui no Brasil, quando olhamos para trás, fica até difícil acreditar. Vivemos mesmo tudo isso em apenas 12 meses. Sustos, denúncias, escândalos. Um ex-presidente foi preso. Um candidato menos conhecido eleito depois de um atentado que marcou a mais tensa campanha eleitoral. Mudança de rumo no mundo inteiro. Onde havia estabilidade e harmonia, protestos inesperados. Onde reinava a tensão, promessas de paz. Num planeta mergulhado em crises e confrontos, também celebramos vitórias. Descobertas no espaço, avanços na ciência, grandes emoções no esporte. Aperto de mão entre inimigos. Nas eleições brasileiras, brigas, discussões e até uma tentativa de assassinato. Bolsonaro foi eleito. Caminhoneiros bloqueiam todos os caminhos. Incêndios destroem cidades inteiras. Chamas queimam nosso Museu Nacional. Fogo e gelo. Terremotos, tempestades. O clima sacudiu a terra. Assistimos a um casamento real em cenário de conto de fadas. Perdemos a Copa da Rússia. E ouvimos os ventos que sopram em Marte. Mulheres assassinadas. Abuso sexual até no Templo das Curas Mediúnicas. Violência nas ruas, dentro da igreja. Um Brasil de emergências médicas. Alegrias no esporte. E o planeta unido em torno de uma esperança. Como salvar os meninos perdidos na caverna da Tailândia. Agora, na Retrospectiva 2018. Thank you. Em 2018 passou a jato para os brasileiros, mas o ano de eleições despejou um turbilhão de emoções, à flor da pele. Sustos, ameaças, rupturas, surpresas. De repente, no horizonte, sinal de esperança na democracia. Brasil. Num voo rasante a 360 graus, como foi mesmo a nossa jornada meteórica. Logo na largada, a corrida eleitoral já começava a esquentar. Mas que ducha fria dos eleitores. 44% dos entrevistados disseram estar pessimistas em relação às eleições. Voo cego? A constelação de candidatos e a tempestade de escândalos. Corrupção e lavagem de dinheiro. Michel Temer é denunciado pela terceira vez. Agora, no caso dos portos. O presidente desgastado e o ex-presidente condenado. Para despertar o gigante, o coro nacional. O Brasil que eu quero e o que todos queriam. De peito aberto, mas de olho nos invasores. Verdades e mentiras caíram nas redes. O projeto Fato ou Fake. Alertar os telespectadores sobre conteúdos duvidosos. Boatos atropelaram a campanha política, mas e os fatos?
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirma a condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá. À frente nas pesquisas, o ex-presidente foi barrado na justiça. Ficha suja. Fora da eleição, rumo à prisão e com pena ainda maior, de 9 anos e meio, subiu para 12 anos e 1 mês. Nós vamos batalhar até o final. A guerra dos recursos na trincheira dos tribunais. O julgamento do Supremo, que rejeitou o pedido de habeas corpus e abriu caminho para a ordem de prisão de Lula. Quinta-feira, 5 de abril. O juiz Sérgio Moro expede o mandado de prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Contagem regressiva, sábado, 7 de abril. Lula lá em São Bernardo. A cena final antes da prisão. Eu não estou escondido, eu vou lá na barba deles. Às 6:20, o ex-presidente saiu a pé da sede do sindicato e se entregou aos agentes da Polícia Federal. A gente está aqui do alto acompanhando agora este comboio. Lula acaba de chegar aqui na Superintendência da Polícia Federal. O ex-presidente Lula está, neste momento, decolando aqui no aeroporto de Congonhas, seguindo, então, em direção a Curitiba. O ex-presidente foi recebido por agentes, desceu as escadas e conversou com os advogados. A sala especial onde Lula cumpre a pena tem 15 metros quadrados, fica no último dos 4 andares da Superintendência da Polícia Federal. Domingo, 8 de julho, em curso, reviravoltas repentinas. O desembargador de plantão no Tribunal de Porto Alegre bem que tentou soltar o ex-presidente preso em Curitiba. Manobra jurídica ou política? Sucessivos despachos, ordens e contra-ordens. Lula não sai, mas avança nas pesquisas. E o PT ganha fôlego, até esbarrar na maratona dos juízes. 9 horas sem escalas. Madrugada de sábado, 1º de setembro, o TSE rejeita a candidatura de Lula por 6-1. A resposta é também negativa. O PT anuncia Fernando Haddad como candidato a presidente no lugar de Lula. 19 do século XVIII. E a vida por um fio. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, é esfaqueado em Juiz de Fora. Agradecer a Deus por esse momento. Somos mortais. A polícia prende o agressor, que confessou o crime e disse que agiu por conta própria. O atentado na esteira dos mistérios. E o Brasil, dividido, embarca numa competição pra lá de passional. Antes, durante e depois do primeiro voto. Mas um desejo ardente uniu os brasileiros na última hora. Uma pesquisa do Datafolha constatou que a democracia tem aprovação recorde entre os brasileiros. Domingo, 7 de outubro. Chegou a hora. Não é promoção de supermercado, não. É eleição mesmo. Brasileiros de ponta a ponta do país foram hoje às urnas para escolher deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores. Também para votar para presidente da República. Numa democracia não existe dia mais importante do que este. Quem diria? O Congresso renovado. Votos provocam a maior mudança de cadeiras na Câmara em 2 décadas. E a maior renovação de senadores desde a redemocratização. Dos 32 que tentavam a reeleição, só 8 conseguiram. E para o comando do país, mais dividido ainda do que antes, 2 nomes na votação final. Tanto Jair Bolsonaro quanto Fernando Haddad aceitaram o convite. O primeiro a falar é Fernando Haddad. A democracia está sempre em primeiro lugar. E o segundo, Jair Bolsonaro. Seremos escravos da nossa Constituição. Domingo, 28 de outubro. Hoje, os brasileiros voltaram às urnas para escolher 14 governadores e o novo presidente da República. A gente viu aí uma renovação nos estados. 13 partidos elegeram governadores. Olha aqui, é um número bastante alto. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. O presidente eleito fez um primeiro pronunciamento ao vivo pela internet, que foi transmitido por um telão instalado na rua. Esse governo será um defensor da Constituição,
da democracia e da liberdade. Na esplanada, 22 ministérios. São menos ministérios e mais poderes para os ministros. Dia 10 de dezembro. O TSE diploma os eleitos para a presidência e a vice-presidência da República. Os desejos de mudança foram expressos de forma clara nas eleições. As urnas mudaram o caminho do Brasil. Para surpresa geral, idas e vindas da justiça. O ministro Marco Aurélio manda tirar da prisão todos os condenados, no máximo pela segunda instância do judiciário. O possível beneficiado seria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa decisão acabou revertida pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli. E qual será o destino da Lava Jato? Delações, multas, prisões nos 4 cantos do país. Mais um governador do Rio de Janeiro na cadeia. Prenderam hoje o prefeito de Niterói. A operação não pisou no freio, nem na despedida de 2018. O mundo invadiu a Rússia. Ataques intensos, defesas impressionantes. Em campo, muita tecnologia. O jogo virou. Foi mesmo uma Copa imprevisível. Um país monumental, berço de grandes reviravoltas políticas. Vimos nascer uma revolução russa. A adesão foi mundial. Lenin e Stalin ressuscitaram. E o povo tomou as ruas como nunca antes. Lotamos o metrô. As mulheres do Irã mostraram a cara. Guerreiros de todas as tribos. De crenças diferentes, mas com a mesma fé. Juntos para reverter a história. Tá indo pro meio do campo, viu? E vídeo é gol! Todo mundo ligado na telinha do árbitro. Seja bem-vindo à tecnologia Copa do Mundo. Pé direito, o goleiro bateu! Foi o maior estrondo. Tá trovejando! A chegada de novos camaradas. Primeiro gol islandês em uma Copa do Mundo! Pepe, parou! Gol! Quanto engajamento. Gol! Gol do Panamá! Tá tomando de 6-0, mas está comemorando como se fosse o gol da vitória. A terra tremeu. Lá no México, o gol provocou um pequeno terremoto artificial na capital. Que clima! Repete comigo, Bonner. Sol é Sontie. Sontie. É. Fácil. Difícil prever. Mais um campeão do mundo agora! A queda prematura de antigos líderes. Gol da Coreia! A Alemanha vai para casa! E os famosos heróis? Exibiram potencial. Que coxas, hein? Habilidade. Leonel Messi é o nome da emoção! Cristiano, ele vai! Fizeram ataques épicos. Mas estavam sozinhos. Acaba a Copa para a Argentina! Que drama! Já os donos da casa acordaram o país. A Rússia está classificada e uma nação está em festa neste domingo! O salvador da pátria era verde e amarelo. Gol com gen brasileiro, Mário Fernandes! Mas virou vilão minutos depois. Pé direito da bola para fora!
O futebol é mesmo uma matriosca de surpresas. Que Copa do Mundo, hein? A zebra tá desenfreada aqui nessa Copa do Mundo na Rússia. Quantos gols contra? Vitórias no último minuto? Pênaltis? Um recorde. Teve até comemoração à distância. Um olho no gramado e outro no celular. Explosão da torcida colombiana por um gol que aconteceu longe daqui. Na terra do balé, voos coreografados. Acrobacias. Passes graciosos. E também atrapalhados. Fora do compasso. Frango de Muslera! Que gosto amargo. Com direito a bis. Foi um lindo baile, mas Senegal amarelou diante do Japão. Pela primeira vez, o número de cartões foi usado como critério para desempatar duas seleções. Já os inventores do futebol... De novo Harry Kane! Criaram moda. Foi uma barbada. Muitas barbas. Quem disse que cabelo não sente? Cabelos e bigodes. É caro cortar o cabelo na Rússia. Cabelo embaraçado é vento. Nós chegamos animados. A gente tá no ar no Esporte Espetacular. A galera pra esquerda, pra direita. Tá bonito. Ai, que alegria. Olha só que bonita. Vou mostrar para vocês a Catedral de São Basílio, bem aqui atrás, colorida, atrás de mim. Temos a maior bandeira. Afinal, a Taça do Mundo é nossa. Sim, essa é a original, a única, a verdadeira. Só teve uma bola fora. Deu vergonha ver alguns torcedores brasileiros humilhando e assediando mulheres na Rússia em vários vídeos divulgados essa semana. Em campo, um diretor de harmonia. Tivemos alguns tropeços e caímos. Caímos. Como caímos? Mas não faltou bossa e muito ziriguidum. Neymar Júnior é o nome dele! Que pecado! Sucumbimos diante dos Diabos Vermelhos. O Brasil não consegue vencer a Bélgica aqui em Kazan e está desclassificado da Copa do Mundo. Nesse tabuleiro de xadrez, peões incansáveis. E uma jogada de mestre da presidente. Ela pagou a viagem para a Rússia do próprio bolso. A nação mais revolucionária de todas... Vive la France e vive la République! Viva a França, viva a República! Disparou. A arrancada do Mbappé, ele tem velocidade, ele corre muito bem com a bola. E os filhos de imigrantes fizeram chover na final. O mundo numa gangorra, se equilibrando entre temperaturas extremas. No frio e no calor, nossos limites foram postos à prova. A beleza e a fúria. Num ano de extremos, assistimos a um duelo do homem contra o fogo e o gelo. Seria o Kilauea a verdadeira boca do inferno? Na maior ilha do Havaí, o vulcão mostrou a sua força. Um chafariz de lava. O fogo saiu das profundezas, liberando gases tóxicos, destruindo o que ficou no caminho. Milhares de pessoas escaparam. Na Guatemala, nem todas conseguiram. Do vulcão de fogo veio a nuvem mortal. Povoados inteiros soterrados.
ainda está quente. Uma semana depois, você sente o calor do vulcão. Mais de 200 mortos. Pesadelos sem fim na América. Heavenly Father, please help us to be safe. O incêndio mais mortífero da história da Califórnia. Oh my God, guys, there's a fire! Cenas desesperadoras. Parecia um filme catástrofe. Existia uma cidade por trás dessa nuvem de fumaça. A cidade que se chamava Paraíso virou cinza. A costa oeste queimou. E o outro lado do país sofreu com a neve. 20 graus abaixo de zero. É um frio que dói, de verdade. O mar congelou. A água invadiu as ruas e aprisionou os carros. No Brasil, gelo no sul. Fogo no centro-oeste. Mato Grosso é o estado com maior número de queimadas esse ano. Estados em alerta. Meu Senhor! A área urbana de Palmas chega a ficar assim, ó, quase toda encoberta pela fumaça. Para onde vai todo este gás carbônico se nossas matas estão sendo devastadas? O desmatamento na Amazônia atingiu a maior área em 10 anos. Grécia em ruínas. O paraíso de férias castigado por mortes e destruição. A onda de calor rodou o mundo. Aqueceu o Polo Sul. Um impressionante retângulo de gelo à deriva no mar. E uma cena poucas vezes vista. Nevou no deserto do Saara. Segundo os meteorologistas, o fenômeno é resultado da forte frente fria que atinge a Europa. A Fera do Leste escapou da Sibéria. 67 graus negativos. Atacou Suíça, Itália, Espanha e Inglaterra. A Fera e a Bela. Corpos desafiaram a gravidade na Coreia do Sul. Quebrando recordes, redefinindo o impossível. Tem que passar no meio dessas bandeiras. 92 países juntos, quase 3.000 atletas nos jogos mais frios da história das Olimpíadas de Inverno. Sustos. Euforia. Emoção. Na quadra de hóquei, Vitória da Paz. Pela primeira vez, as duas Coreias, divididas pela guerra, se uniram num time só. Vitória dos sonhos. 10 brasileiros entre os atletas do gelo. O menino que foi flanelinha em São Paulo e aprendeu a esquiar num projeto social. Histórias de superação, de amor. Na era dos extremos, mais uma vez desafiamos nossos próprios limites. Romance, drama, comédia, na ficção e na vida real dos famosos. Em 2018, holofotes revelaram bastidores cheios de emoção e polêmica. So darling, darling, stand by me. O conto de fadas da vida real. Quem não suspirou? Meghan Markle entrou sozinha, mas estava acompanhada da maior diversidade jamais vista no antigo reino. Uma noiva feminista, afrodescendente, divorciada. E no altar, um príncipe apaixonado. De um lado, a pompa da realeza. Do outro, a emoção da mãe americana. História com direito a final feliz.
tanta felicidade que até os eventos de caridade ficaram mais animados. A duquesa teve crise de riso. O príncipe cantarolou. You say... E a cegonha já está a caminho do casal. É mesmo uma monarquia em festa. Nasceu mais um herdeiro de William e Kate Middleton. Louis Arthur Charles é o quinto na linha de sucessão. Mas a bisavó, dona do trono, esbanja energia. Aos 92 anos, virou rainha da moda. Criou o Prêmio Elizabeth II para estilistas. O vento levou toda a elegância da aristocracia. Foi no casamento entre a princesa Eugenie e um empresário. Nas passarelas, a inclusão foi coroada. Uma trans eleita Miss Espanha. Na Itália, uma das finalistas não esconde a perna amputada. E pela primeira vez no Reino Unido, uma negra foi escolhida a mais bela de todas. Gisele Bündchen desfilou num livro O Passado Longe do Glamour. Eu não conseguia ficar dentro do avião, depois foi outro lugar que a janela não abria, mas agora eu estava no meu apartamento com as janelas abertas, fazendo uma massagem. Eu falei, bom, agora eu tenho um problema sério, porque eu não consigo respirar nem aqui, né? A top com síndrome de pânico. Quem imaginaria? Lady Gaga também revelou uma nova face. E nasceu uma estrela. A voz continuou a mesma, mas o cabelo... Mas o drama dos bastidores voltou aos holofotes. As estrelas de preto no Globo de Ouro. A rosa branca no Grammy. E muitos discursos. Tudo contra o assédio. As francesas acharam exagero. Mas a lista dos acusados famosos só aumentou. Morgan Freeman e Cristiano Ronaldo. O Prêmio da Paz chegou para a iraquiana que sobreviveu à escravidão sexual. Nobel para ela. E para o médico do Congo, que devolveu a dignidade para milhares de vítimas. Carlos Henrique Schroeder. O diretor-geral da TV Globo, Carlos Henrique Schroeder, foi o vencedor do Prêmio Caboré, o mais importante de comunicação brasileira. Eu tenho certeza que vocês não votaram só em mim, mas votaram numa equipe. O misterioso Bansky fez arte. Triturou a obra arrematada por cerca de 5 milhões de reais. Que passou a valer ainda mais depois da destruição. Mas quem pintou o set mesmo foi Cobra, coloriu Nova York. Folia na maternidade. Ivete Sangalo dançou antes de dar à luz às gêmeas. Virou moda. O funk carioca ganhou o mundo. Anitta lacrou. Elogios até de Madonna. Uma nova parceria? Na cama com Beth Carvalho. A cantora deu um show deitada. Nem as dores de coluna calaram a voz do samba. O samba é bom, não vai ter nada agora. Quanta energia. Com 90 anos, Mickey continua um menino. Magia não tem idade. Olá, Minnie! Paul McCartney foi flagrado sozinho atravessando a lendária Abbey Road. E como num túnel do tempo, Freddie Mercury voltou. A saga da banda inglesa Queen virou filme. Trouxe bastidores, polêmica e muito rock. Outra lenda do rock, Roger Waters, misturou política e música e dividiu as opiniões da plateia paulista. Nos estúdios da TV Globo, deu uma canja. Se você pensa que só um gato pode ser protagonista de novela... É porque ainda não viu o que os bichos aprontaram em 2018. Pênalti no Campeonato Amador. O cachorro salvou um gol.
Salsicha, o cão goleiro de Brasília. Lance polêmico. Pode isso, Arnaldo? No chute bate no elemento estranho, você repete a cobrança. Elemento estranho? Ô, Arnaldo, é o cara do jogo. Aguenta, coração. Sully parecia perdido na despedida de George Bush pai, ex-presidente americano. Ensinaram a ele quase tudo. Só não o ensinaram a dar adeus. Quanto carinho. E faltou tanto no caso do Manchinha. Espancado num supermercado de São Paulo, ele não resistiu. O país inteiro perguntou por quê. Ei, Chico! E como os bichos surpreendem. Deita, deita. Jacaré obediente no interior paulista. Deita aí. Na Crimeia, uma fera carinhosa. O leão até avançou, mas só queria aquele abraço dos amigos. Quanta fofura! Chica louca. Fofa também é a cadelinha de Ribeirão Preto. Ela se jogou do 9º andar. Ainda bem que o vizinho chegou na hora certa. Sem nenhum arranhão, ela saiu toda serelepe. As gigantes dos mares deram trabalho. Na Nova Zelândia e em Santa Catarina, 2 surfistas salvaram um filhote de baleia franca que estava enrolado numa rede de pesca. na calada da noite, um elefante apronta. Cruzou ilegalmente a fronteira da China com o Laos. 2 horas depois, voltou discretamente. Se é que existe descrição para esse tamanho. Mas os holofotes estavam nesse grandão. Seria uma mutação? Uma nova raça de bois gigantes criada para nunca mais faltar carne? O nome dele? Esse é o Knickers, traduzindo do inglês calcinha. Um boi com 1,94 m de altura. Ganhou o noticiário. Escapou do abate. E virou estrela. Mas quem brilhou mesmo foram eles. Golfinhos fluorescentes, se alimentando de uma espécie de plâncton bioluminescente na costa de Gibraltar. Parece até coisa de outro planeta. Parecia filme. Um time de futebol na Tailândia e 2 semanas de agonia nas profundezas da Terra. Mas foi tudo real. O resgate dos javalis selvagens uniu o planeta e reforçou o sentido da palavra esperança. Ufa! O mundo respirou aliviado. Thank you. Essa é uma daquelas histórias reais que chegam a desafiar a imaginação dos roteiristas mais talentosos do cinema e da televisão. How many of you? 13. 12 meninos e o técnico deles. Um passeio que virou o drama de 2018. Backpack is being going inside. No, not today. Not today. Como resgatá-los das profundezas? A 1 quilômetro da luz do sol. Que desafio. Ninguém falava em outro assunto. O único capaz de dividir as atenções do planeta Terra com a Copa do Mundo que está acontecendo na Rússia. Enquanto parentes fazem vigília do lado de fora, equipes de resgate correm contra o tempo para drenar o local depois das tempestades dos últimos dias. Mas nada muda a fé e a determinação. Pai, mãe, fiquem tranquilos. Eu só tô aqui há 2 semanas e vou ajudar vocês na loja todo dia quando eu sair. Falta um pouco de ar aqui, mas não se preocupe. Também não se esqueça da minha festa de aniversário. O recado do técnico comoveu. Eu prometo que vou cuidar das crianças. Obrigado a todos que vieram ajudar. Eu peço desculpas aos pais. Um ex-monge budista de 25 anos que passou fome para dar comida aos meninos.
18 dias de agonia. Mais de 400 horas sem perder a esperança. Uma brisa de alento e de alívio percorreu o planeta nesta terça-feira. Um a um, eles deixaram o pesadelo. Aplauso desses moradores que estão vibrando tanto com essa notícia, assim como o mundo inteiro. E o motorista tirou o pé do acelerador só para os meninos ouvirem os aplausos. Essa mãe trouxe os filhos, a gente não consegue se comunicar, só no olhar, mas eu estava aqui, estava fazendo imagem dela, ela jogando o menino pro alto, comemorando. O povo da Tailândia se comportou como se aqueles meninos fossem da família, de todas as famílias do país. Em respeito, os pais só viram os filhos quando todos estavam fora de perigo. No interior do Brasil, um coraçãozinho estava aliviado. Maria Eduarda escreveu, contando que rezou muito por eles. E o nosso repórter levou a cartinha. Hello, Maria Eduarda. I'm so happy and thank you for this message. I'm very happy to meet you. Os heróis do resgate foram homenageados. Diante da foto do mergulhador que morreu tentando salvá-los, gratidão. Lições do Oriente que levaremos para o futuro. God bless you all. Um personagem imprevisível dominou a cena internacional. E ficou difícil descobrir. Afinal de contas, quem são os amigos e os inimigos de Donald Trump? De costas para os aliados. Lado a lado com o maior desafeto. O que quer, afinal, Donald Trump? Em 2018, o mundo estremeceu a cada rompante do presidente americano. Very severe consequence. E todos tentaram entender o que se passa na cabeça do homem mais poderoso do mundo. Por onde passou, houve protestos. Com uma rejeição nas alturas, Donald Trump desembarcou em Davos. Visita de Estado em Washington. Com Emmanuel Macron, presidente da sempre aliada França, beijinhos. Mãos dadas. Pareciam velhos amigos que se dão bem. Mas não concordam em quase nada. Macron defendeu as negociações com o Irã, o acordo do clima. Tudo o que Donald Trump se empenhou em derrubar em 2018. Em maio, os Estados Unidos anunciaram fim do acordo nuclear com o Irã, novas sanções econômicas e a revolta do líder supremo. O Ayatollah Ali Khamenei disse que Trump vai ser comido por formigas e minhocas. No Canadá, encontro do G7, as economias mais poderosas do mundo. Só que o presidente americano Donald Trump parece tão isolado dos outros que a reunião desse ano foi apelidada de G6+1. Um integrante chega atrasado para a primeira reunião do dia. Na pauta, a igualdade de gênero, assunto que o presidente americano não quer nem ouvir falar. Sorrisos amarelos. Com a China, um déficit comercial gigante, 335 bilhões de dólares. O presidente inconformado foi a guerra. Uma guerra de tarifas. O alvo principal foi o parceiro asiático, mas não poupou nem a Europa e ameaçou até o Brasil. O Brasil é outro caso, é uma beleza. Eles cobram de nós o que querem.
No fim do ano, uma trégua. Os dois líderes, frente a frente, decidem suspender o embate das tarifas por 3 meses. E com toda a pompa, ele foi recebido com honrarias em Londres. Mas a mensagem das ruas foi bem diferente. Em vez de tapete vermelho, os manifestantes esticaram faixas e cartazes contra o presidente americano. 2 milhões de súditos pediram à rainha que ela não recebesse o presidente americano, mas não teve jeito. E talvez, depois de tanta deselegância, ela tenha mudado de ideia. Em 2018, a CIA, o FBI e outras 5 instituições americanas comprovaram: os russos interferiram sim nas eleições americanas. Mas na Finlândia, no primeiro encontro de cúpula com o presidente Vladimir Putin, nada de farpas, nada de mal-estar. I don't see any reason why it would be. O encontro mais que amistoso em Helsinki provocou revolta nos Estados Unidos. E, pressionado, ele mudou de opinião. Em casa, não foi fácil. Uma tempestade. Stormy Daniels, uma atriz pornô, contou que foi paga para ficar calada sobre um caso extraconjugal que teve com Trump. Leave Trump alone, forget the story. Silêncio de $130 mil. Seria crime eleitoral? Esta e outras perguntas inconvenientes ficaram sem resposta. The fake news. Os jornais denunciaram as inverdades de Trump e a relação com a imprensa azedou. Excuse me. That's enough. Put down the mic. Repórteres barrados na Casa Branca. O presidente acusou jornalistas de publicarem mentiras. Fake news. Bad people. Nas Nações Unidas, Donald Trump foi se gabar das conquistas do seu governo. A plateia deu risadas. Eu não esperava essa reação de vocês, mas tudo bem. Didn't expect that reaction, but that's okay. Para o caldeirão fervente da Terra Santa, o presidente americano levou ainda mais combustível. 14 de maio, nos 70 anos da criação do Estado de Israel, foi aberta em Jerusalém a nova embaixada americana. No mesmo dia, um banho de sangue em Gaza, 58 mortos, milhares de feridos. Mas no Extremo Oriente, esperança. O gelo entre as Coreias quebrou nos Jogos Olímpicos de Inverno. E depois, mês a mês, uma lenta aproximação. 2 líderes e um só país. Em abril, um pequeno passo na fronteira mais militarizada do mundo. E uma grande esperança para a nação dividida. A libertação dos reféns americanos presos na Coreia do Norte abriu caminho para o encontro do ano. Um encontro histórico deixa o planeta cheio de dúvidas. Sorrisos, gentilezas, apertos de mão. Quem diria? Depois de meses trocando farpas, os 2 líderes mais polêmicos resolvem conversar. De concreto, o fim dos exercícios militares americanos com a Coreia do Sul. We will be stopping the war games. No terminar de 2018, o botão nuclear pareceu distante das mãos imprevisíveis. O infinito a ser descoberto. O que existe na nossa galáxia? O que nos aguarda na imensidão do universo? A humanidade ainda tem muitas indagações, mas encontramos algumas respostas em 2018. Touchdown confirmed. Não era final de campeonato. Os cientistas vibraram com o pouso em Marte da sonda InSight, um feito extraordinário.
dizer do primeiro sonde lá? O que existirá nas profundezas de Marte? Já se sabe que tem um lago, mas de água salgada demais para o consumo. Então, por que esse planeta é tão cobiçado pelos cientistas? O foguete mais poderoso do mundo está a caminho. Leva um carro, um boneco motorista e a mensagem: feito na Terra por humanos. Contato com extraterrestres? Talvez seja mais prudente seguir o conselho do genial Stephen Hawking, que nos deixou em março. Se há vida fora da Terra, é melhor não encontrá-la. Já bastam os sustos que vêm do céu. Desta vez, um meteoro. Melhor são os encantamentos. Que tal a tempestade com cara de rosas em Júpiter? E o nosso planeta? Um brasileiro coordenou o mapeamento da Terra em 3 dimensões. As imagens são impressionantes. Vimos o eclipse solar mais longo do século XXI. No ano em que a conquista da Lua virou filme de Hollywood, os americanos estão de olho no Sol. A nave Parker pode ser a primeira a chegar pertíssimo do astro-rei. E as dimensões de Hyperion? Por enquanto, há apenas uma foto do imenso aglomerado de galáxias. Tantos avanços sobem a cabeça. Não é que os Estados Unidos voltaram a falar em dominar o espaço? Guerra nas estrelas? We must have American dominance. Os russos tremeram, mas porque a Soyuz fez pouso de emergência com 2 astronautas a bordo. O que deu errado? Menos de 2 meses depois, uma nova missão. Tudo certo na chegada à Estação Internacional, com direito a interagir com o robô Bola. I'm waiting for your commands. Desafio também na exploração de um asteroide. A sonda Osiris vai colher amostras e trazer para a Terra em 4 anos. Vamos descobrir a origem do Sistema Solar? Na busca pelas respostas, o espaço vai virando uma infinita lata de lixo. O trabalho de limpeza começou, mas haja rede para abraçar 8.000 toneladas de detritos. SOS. Pedidos de socorro ecoaram pelo planeta. Câmeras sempre ligadas captaram resgates inacreditáveis. Aquele bate-papo tranquilo numa calçada qualquer. E, de repente, as amigas foram engolidas pela cratera na Turquia. Que loucura! E acreditem, as 2 tiveram apenas ferimentos leves. Em Roma, foi a escada rolante que enlouqueceu, arremessando as pessoas para longe. Na China, o dilema de uma mãe. Ela encontrou forças para atirar os filhos da janela. Salvou os 2. Mas não a própria vida. Na beira do rio, outras chinesinhas brincavam. Uma delas escorregou e já estava se afogando. O anjo da guarda chegou de moto. Além de socorrer a menina, ele ainda mergulhou para buscar os sapatinhos dela. Na Índia, tensão nos trilhos. Uma menina de 1 ano caiu bem na hora que o trem passou. Saiu ilesa, quase um milagre. Para salvar criancinhas, chamem o Homem-Aranha de Paris. Ele escalou um prédio em 36 segundos. E resgatou um menino pendurado lá em cima. O mais novo herói da França não tinha emprego nem permissão para viver no país. Mamuduga veio do Mali, na África, tentar um recomeço. Do presidente Emmanuel Macron ganhou a cidadania francesa. E vai virar bombeiro.
ainda realizou um sonho de jogador. Numa partida do Brasil, conheceu o ídolo Marcelo. Ah, se ele ficou feliz, parabéns, você merece, Mamuduga. Mudanças bruscas no tempo deixaram a Terra em alerta máximo. O homem agrediu e a natureza contra-atacou com a força das águas. Dos oceanos vieram redemoinhos de vento. A terra tremeu e o mar ficou furioso. A água ganhou a forma de um gigante. E quando vimos nuvens escuras no céu, pagamos aqui embaixo o preço de tantas agressões à natureza. A situação que está aqui. A defesa civil informa a possibilidade de chuvas fortes nas próximas horas. nossas cidades afogadas, mergulhadas no caos. Gente, eu tô inundando! Vimos de tudo. Guarda-chuva para proteger os bebês dentro do hospital inundado. Nessa segunda-feira chuvosa, até os animais ficaram desorientados. O jacaré foi salvo. Mas quem livra os moradores do Rio de Janeiro do sentimento de abandono? Alô, prefeito! Como é que tá a Europa aí, ó? Porque aqui tá bravo. Na grande São Paulo, dias de tormento e a sobrevivência por um fio. Larga a bicicleta, amor! Larga a bicicleta! De norte a sul, vidas levadas pelos temporais. Ai, o bueiro! Elas estavam neste carro que foi arrastado pela enxurrada ontem em Blumenau. Tragédia anunciada. Desta vez, em Niterói. O gigantesco bloco de pedra deslizou de uma altura de mais de 20 metros. Um sopro de esperança. Mais uma vítima resgatada com vida. E a dura realidade: 15 mortos. A França castigada pelas inundações. Um temporal com a força de um tufão na Itália. Recordes que ninguém queria. Um dos anos em que os Estados Unidos mais sofreram desastres naturais. Florence. Michael. O antes e o depois da destruição. Aqui no Japão, um tufão, o 24º do ano, chegou com força total. Terremoto na Indonésia e o governo cancelou o alerta de tsunami. Erro fatal. Nos últimos dias do ano, mais uma tragédia no país. A erupção do vulcão filho do Krakatoa criou ondas gigantes. Num segundo, assistimos à fragilidade da vida. Que era para ser uma noite na balada de um hotel, terminou assim. O tremor na vizinha Bolívia foi sentido aqui no Brasil. Que susto nós levamos. O brasileiro não está acostumado com isso, né? Terra. Planeta Água. Tanta chuva não foi suficiente para encher nossos reservatórios. A natureza luta para sobreviver. Mas como se todos os dias despejamos no meio ambiente milhões de toneladas de esgoto sem tratamento? Se o plástico está matando nossos animais. Se mineradoras poluem nossos rios. No Pará, na Mata Mineira. Foi falha ou irresponsabilidade? No Brasil, onde 35 milhões não têm água potável, nordestinos olharam para o céu e agradeceram. Depois de 6 anos, a chuva voltou a uma parte do sertão e a vida renasceu. De olho no futuro, apertamos o cinto e eliminamos excessos. Mas não decolamos.
quantos voos adiados pelas turbulências do passado. Era para ser uma festa daquelas. 2018 rompia com certa luz no breu da crise. Seria quase um sonho dourado. Menos inflação e mais dinheiro no bolso. Miragem? Que nada. Era para ser real. Compras em alta, preços em queda livre. E no mercado de trabalho, esteira de lançamentos com promessa de vagas. A indústria esquentando motores. A economia brasileira cresce 0,4% no primeiro trimestre. Até que, no meio do caminho, aquela freada brusca. A greve estrangulou a distribuição de mercadorias pelo país. Rodovias bloqueadas, lotadas. Ruas e avenidas vazias. A falta de combustível afetou o transporte público. O público sem transporte. Há falta de querosene. Não há uma única gota de querosene para a aviação. O público também sem escolha para viajar e até para comprar comida. Não tem uma verdura. Batata a peso de ouro. E o gás da cozinha evaporou. Fora de controle, violência ao vivo. Vamos fazer ela parar aqui agora, viu? O cacete vai comer, hein? Para! Para! O que nós estamos assistindo é, de fato, um espetáculo degradante de covardia. Desce, vagabundo! Desce, vagabundo! Para! No ar, a dúvida. O protesto era de quem, afinal? Dos patrões ou dos motoristas? Nós queremos que tirem o imposto sobre o óleo diesel. No rastro da greve do diesel, a marcha ré na economia. Prejuízo de bilhões de reais e uma cabeça a prêmio. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, pede demissão do cargo. Diesel mais barato, o governo recua e a dívida dispara. Choque no cofre. Choque na balança. Importações e exportações despencam. Ações afundam e o dólar nas alturas. De volta à estaca zero. A greve dos caminhoneiros fez o Brasil ter a maior inflação para um mês de junho em 23 anos. 1,26%. Luz mais cara e mais da metade das famílias brasileiras com dívidas atrasadas. Mas a fila do emprego andou. A economia brasileira voltou a criar empregos com carteira assinada. Fazendo as contas, no fim de 2018, começamos a sair do poço, pé na estrada. Ainda em marcha lenta, já estamos a bordo do ano novo. Diante de nós, a tragédia anunciada. Incêndios marcantes devastaram a nossa história. No centro de São Paulo, um edifício em chamas. Diante de nós, uma linha tênue, vida ou morte. Os bombeiros estavam quase lá. No instante do resgate, Ricardo já tinha saído do prédio, mas voltou para socorrer outras pessoas. No dia seguinte, o edifício vizinho ainda queimava. A igreja luterana, tombada pelo patrimônio histórico, também foi atingida. O que você viu? Mãe chorando, fogo, todas as casas queimou. Em Manaus, foram mais de 600. Pelo menos 3.000 pessoas ficaram desabrigadas. Eu não consegui tirar nada, amor, da minha casa, que o fogo foi muito rápido. Séculos de história em chamas. Relíquias ardendo no fogo que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro. 200 anos de vida e nosso museu mais antigo virou pó. Quantos tesouros enterrados.
Memórias de uma única noite no museu. Agora, essa história está guardada na lembrança dos mais velhos. E na imaginação de quem nem chegou a cruzar aquelas portas. Encanto. Caraca, meu! Emoção. Mais uma vez, ela nos surpreende. Ressurge das cinzas, de cara nova. Um estudo revela que seu povo veio da Ásia. A mais antiga brasileira, imortal. Morte e mistério. Assassinatos provocaram crises internacionais. E o mundo viu estarrecido grandes democracias europeias à beira do caos. Paris em chamas 50 anos depois de 68. Coletes amarelos contra a alta dos combustíveis. E não é só pelos 6 centavos de euro. Jovens em busca de um futuro. Revolta, insatisfação e um presidente acuado, sem saída. Depois de semanas de protestos, promessas. Do outro lado do canal é a primeira-ministra Theresa May, que não encontra uma saída honrosa da União Europeia. No parlamento, chacota. Ministros caíram fora e, sem conseguir negociar o Brexit, May balançou. E os britânicos parecem encerrar 2018 descobrindo que, ruim com a Europa, pior sem ela. Nas ruas, manifestantes exigiram um novo referendo. Os mais ricos do mundo defenderam o meio ambiente e o combate ao protecionismo, mesmo com forte oposição dos Estados Unidos. Em Buenos Aires, o G20 tentou acertar o passo da economia mundial. A Argentina viveu um ano turbulento. Greves gerais, peso em queda livre, juros mais altos do planeta. O país teve que passar o chapéu e voltar ao FMI. 50 bilhões de dólares em empréstimos. Economia americana aquecida, petróleo em alta. No México, pela primeira vez, um presidente de esquerda. Andrés Manuel López Obrador assumiu o governo. Já os chilenos escolheram nas urnas revisitar 2010. Sebastián Piñera assumiu a presidência novamente no lugar de Michelle Bachelet. A dinastia Castro chegou ao fim em Cuba. Miguel Díaz-Canel, novo comandante do Partido Comunista. Na ditadura da Nicarágua, protestos e violência contra as reformas econômicas. Centenas de mortos. As Nações Unidas e a OEA criticaram a repressão do presidente Daniel Ortega. No Extremo Oriente, o parlamento chinês permitiu que o presidente possa permanecer no cargo indefinidamente. E Xi Jinping, reeleito por mais 5 anos. Na África do Sul, centenas de escândalos de corrupção levaram Jacob Zuma à renúncia. Cyril Ramaphosa, amigo de Nelson Mandela, é o novo presidente. Pela primeira vez, desde a democratização, o combate à corrupção derrubou um governo na Espanha. Mariano Rajoy deixou o cargo. E o país tem um novo primeiro-ministro, o ateu Pedro Sánchez. Juramento sem Bíblia nem crucifixo. E escalou o governo mais feminino de todos os tempos. Colômbia.
O antigo grupo terrorista das Farc fracassou nas eleições e um país dividido elegeu Ivan Duque presidente. O Paraguai também se partiu nas urnas, mas o conservador Mário Abdo Benítez levou a melhor. Mistério. Um ex-espião russo e a filha envenenados na Inglaterra. A primeira-ministra cobra explicações e acusa a Rússia. Os russos se defendem, mas não evitam o pior. Dezenas de países promovem a maior expulsão de diplomatas russos da história. 60 funcionários russos terão que sair dos Estados Unidos em uma semana. Mas nada abalou a popularidade de Vladimir Putin. Em campanha, exibiu poderio bélico. Os opositores até tentaram, mas foi um bate-boca inglório. E, reeleito, o presidente Putin tomou posse para o 4º mandato. Vazamentos gigantescos, milhões de usuários expostos. O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, convocado a depor no Congresso americano. Ele até pediu desculpas. Mas quase ninguém curtiu. E o que dizer destes passaportes? Kim Jong-un e o pai, ditadores da Coreia do Norte, com documentos brasileiros? Turquia. Um experiente jornalista saudita do Washington Post. Noivo foi pegar documentos no consulado de seu país em Istambul. A noiva ficou lá fora esperando. Mas ele nunca mais saiu de lá. Crise internacional. Era um crítico do regime saudita que trabalhava nos Estados Unidos. O governo turco investigou e não deixou dúvidas. Jamal Khashoggi foi morto e esquartejado. No final, as autoridades sauditas admitiram a morte numa operação do serviço secreto. Mas ficou a dúvida: quem seriam os mandantes reais? Em 2018, vimos 2 Brasis caminhando em direções opostas. O país da excelência médica e o país da emergência médica. O Brasil que queremos. Isso nunca tinha sido feito no mundo. O transplante de fígado salvou a engenheira com febre amarela. Médicos separaram as irmãs unidas pela cabeça. Primeira vez que esse tipo de cirurgia foi feita no Brasil. Vai falar? Avançamos na batalha contra o câncer. Batemos recordes de transplantes. Fomos tão longe. E, ao mesmo tempo, andamos tanto para trás. Ele está internado há 2 dias, numa cadeira. Pacientes no chão. Espera sem fim. E Dona Irene? Por que ela sofreu tanto? Ela e a família imploravam por atendimento. Aqui, a médica está aqui, ó, no celular, e a pessoa lá quase morrendo. A morte de Dona Irene é o símbolo de uma cidade na UTI. No chão frio da recepção, a mãe deu à luz uma menina. Falta limpeza, falta remédio. Falta de tudo na saúde do Rio de Janeiro. No Brasil que dá certo, 2 meninos e 2 histórias inacreditáveis. Marivaldo e Rian. Um tinha um espeto perto do coração. O outro, um espeto a milímetros do cérebro. Salvos pela solidariedade dos vizinhos e pela eficiência médica. Na guerra de palavras da política, sobrou para quem precisa de ajuda. Os médicos cubanos voltaram para casa. Nem todas as vagas foram preenchidas. E agora? Até onde vai a irresponsabilidade com a vida humana? Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum,
Com a ajuda da mãe e da namorada, o médico fazia cirurgias estéticas no apartamento onde morava. Que a sua casa é a sua clínica. Indiciado pela morte da bancária Lilian Calisto. Outros absurdos apareceram. Pati Bumbum é suspeita de aplicar silicone industrial. Foi chocante. Andando para trás, tropeçamos em doenças do passado. Sífilis, malária, sarampo. Desde 2015 não havia registro de sarampo no Brasil. Por que tanta gente deixou de lado a vacina? Não vacinaram nem metade dos bebês contra a poliomielite. A vacina da febre amarela foi mais disputada. Teve que ser dividida. A dose é suficiente para 5 pessoas. Mas o medo e a desinformação caminharam juntos. Nós não vamos nos proteger matando macacos. Existe muita desinformação circulando nas redes sociais. Faz um comentário desse para destruir a imagem do bem que essa vacina faz para nós. Polêmica explosiva. Nasceram as primeiras crianças geneticamente modificadas. O pai das gêmeas tem o vírus da AIDS. Os bebês, não. Cura ou perigo para a raça humana? Emocionados, também acompanhamos um pequeno passo. Que pode ser um grande salto. Com estímulos elétricos na coluna, pacientes que tinham perdido os movimentos voltaram a andar. Por enquanto, é um experimento, mas está dando certo. Uma realidade triste e covarde contra as mulheres. Violência e denúncias de abuso sexual mancharam de vergonha 2018. A vergonha. E o silêncio. He has like a big sofa in his bathroom and he has opened his pants by now and he puts my hand on his dick. And I'm like in shock. No lugar de ajuda espiritual, abusos. Ele subiu levantando a minha blusa e colocando os meus seios à bosta. Ele é o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. O médium foi preso. João de Deus depõe a polícia de Goiás e nega todas as acusações de abuso sexual. Mas já são centenas de denúncias. O silêncio foi quebrado. Traumas e morte no caminho das brasileiras. A vida e os sonhos interrompidos pela violência. Queremos justiça! A maioria, histórias de amor que acabaram em ódio. Evandro Neto Musa descarregou 6 tiros. Marido de Renata Lasso, de 38 anos, é suspeito de matar a mulher ontem. No fim de semana, a vida de Andréia Campos de Araújo, de 29 anos, também terminou de forma trágica. A brutalidade encontrou as mulheres no meio da rua. Renata Solange de Souza, de 34 anos, caminhava para casa quando o ex-marido passou de carro atirando. No shopping. Até na porta da delegacia da mulher. E na frente dos filhos. O filho caminhava um pouco à frente. O assassino segurou Karina pelos cabelos e atirou. A covardia contra Tatiane Spitzer também chocou o Brasil. Imagens da câmera de segurança mostraram que Luiz Felipe Manweiler agrediu a advogada várias vezes antes dela morrer. Câmeras instaladas no quarto do casal também registraram as agressões do ex-diplomata contra a mulher atriz. Foi muito importante essa prisão do Sérgio para provar que a gente precisa ter coragem para denunciar. Sérgio Thompson Flores se entregou, mas só ficou preso por uma alteração deste ano na Lei Maria da Penha. Cadeia para agressores que descumprem a ordem de ficar longe das vítimas. Lei mais rígida também contra o assédio sexual nos transportes públicos. Agora, a importunação sexual passou a ser crime, com pena de até 5 anos de prisão. As passageiras recebem informações e ganham um apito para que esses casos
não fiquem em silêncio. Agora é lei. Mulheres agredidas na internet também vão poder denunciar o crime à Polícia Federal. Coragem para denunciar e combater o ódio nunca faltou a Marielle Franco. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Marielle foi morta na noite em que saía de um encontro de mulheres. Mulheres negras contra o racismo e o preconceito. Eu tô bem, tá tudo bem comigo. Mas a Marielle tá desmaiada. O Anderson também. Os assassinos da vereadora e do motorista Anderson Gomes ficaram de tocaia por mais de 2 horas. Os assassinos encostam pelo lado direito e atiram. Luto e indignação em todo o país. Chega! Queremos rever! E também no exterior. Mas, afinal, quem quis calar essa voz? Quem matou a minha filha? Por que matou a minha filha? Veio a investigação. Depois, a investigação da investigação. Resposta? Até agora, nenhuma. Brasileiras no topo do mundo. E as lições dos nossos super campeões. No esporte, quem passou de ano? Quem foi reprovado? O que é isso, senhoras e senhores? Problemática ou solucionática? Opa! Será que o árbitro de vídeo foi bem na prova? A arbitragem enlouqueceu! O Grêmio foi roubado. Eu acho que eu não vou aguentar o VAR. Aguentou e comemorou. Aos vencedores, a festa. A Copa do Brasil 2018 é sabe de quem? É do Cruzeiro. O único a conquistar 6 vezes. Sebastian Vettel dançou. Lewis Hamilton ficou a pé. Mas no duelo dos tetracampeões, quem se deu bem foi o inglês. Pentacampeão mundial de Fórmula 1. E quem tem 6 títulos é... Marta. 6 vezes a melhor do mundo. Só ela é hexa. Essas mulheres maravilhosas. Hortência, a melhor de todos os tempos nos mundiais de basquete. Vocês não acreditam tanto que eu tô feliz. Recorde para Maia Gabeira. A maior onda surfada por uma mulher. Quase 21 metros de altura. A recordista e o bicampeão nota 10. Here he comes. Num ano de domínio brasileiro no circuito mundial de surf, Gabriel Medina foi mais uma vez o número 1. Tô levando o troféu pra casa. E que festa na volta para casa. Na água fizemos mesmo história. 8 medalhas no Mundial de Piscina Curta. Nossos meninos de ouro. Recorde mundial do Brasil! E nosso incansável campeão. Nicolas Santos se tornou o mais velho campeão do mundo da história da natação. Isaquias Queiroz voou no Mundial de Canoagem. Ser o melhor do mundo é uma coisa que não tem preço. Arthur Zanetti ficou com a prata nas argolas. Nos Jogos Olímpicos da Juventude, medalha dourada para Keno Machado. E para o futsal do Brasil. Brasil! Agora, que nota você daria para a final da Libertadores? O mais cobiçado título da América, decidido na terra dos colonizadores. E a Taça do River! Mas quando chegou o sonhado Mundial, que monumental vergonha. O Alain elimina o poderoso River Plate. Na decisão, nada de zebra. Faz a festa à la Madrid.
Real Madrid, campeão do mundo. Um furacão carregou a Sul-Americana. Pela primeira vez na história, o Atlético Paranaense é campeão internacional. Quebra o muro, furacão! Parabéns para você. No ano do centenário, o professor Rogério comandou o Fortaleza na mudança de série. Fortaleza, campeão da Série B! E os discípulos do mestre Filipão aprenderam o quê? Deus te dá um tropeço para ver se tu levanta. Um menino maluquinho. Solta um chip na minha cabeça. Um gênio indomável. Dudu! A turma mais aplicada do Brasileirão tirou nota 10. Todo mundo seca, só o Palmeiras é Deca. A violência não deu trégua, atravessou o Brasil. Vimos famílias destroçadas. Quantos crimes, quantos dramas. Esta foi a trilha sonora do primeiro dia do ano na Rocinha. As balas perdidas atravessaram nossas vidas em 2018. Essas pessoas malucas, né, que ficam achando graça, dá tiro por aí, que parem com isso, que pode destruir uma família. A mãe do menino Arthur e quantas outras foram destroçadas. Não tem meu filho mais, ele não volta. Perigo até dentro da catedral em Campinas. O atirador abriu fogo, matou 5 e se matou. E dentro da escola? Mais uma vez a gente aqui na Rocinha, com as crianças no corredor, sem aula, a gente tentando sobreviver essa guerra. Guerra de verdade assombrando o mundo que devia ser só de fantasias. E quando o alvo é o professor? Nem em cena de filme de terror eu vi aquilo, eu achei que eu fosse morrer. Apesar de todas essas mazelas, eu amo o meu ofício. Quantas baixas na polícia? Na média, mais de 1 a cada 3 dias. Na frente de batalha, a polícia vira alvo fácil. Filho, me guarda por onde você passar. A dor de mãe não tem tamanho nem lugar. Desesperada, ela buscava informações na rebelião em Aparecida de Goiânia. 242 presos escaparam, 9 morreram. Na crise incontrolável, a presidente do Supremo foi desaconselhada a visitar o presídio. No Rio Grande do Norte, revolta dos policiais. Eles se algemaram durante uma greve que durou 3 semanas. A gente está aqui para isso, para receber voz de prisão. Pega ladrão. O que dizer do roubo da medalha de ouro da matemática? O vencedor recebeu outra para compensar. Os ladrões estão carregando qualquer coisa. Corrimão, bueiro e portão na cabeça. E o portão da penitenciária foi pelos ares no resgate de presos na Paraíba. Um jogador ganha as páginas policiais. Uma família inteira acusada de matar Daniel. Até na hora da folia, o desespero. Saques. Pânico. Cadê a polícia? 15 pessoas foram baleadas nas últimas 24 horas em diferentes pontos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nós não estávamos preparados ali. Acho que houve um erro nosso. O Rio de Janeiro está sob intervenção federal na área da segurança. Os militares assumem o patrulhamento de áreas conflagradas. Mas, na rotina do Rio, a sensação era de enxugar gelo. A polícia passou dos limites. Flagrantes
gravados nos 4 cantos do país. Em todo canto, até na hora de fazer a fezinha na loteria. Os apostadores viraram escudo para os assaltantes. Quantas cenas gostaríamos de apagar? Mas pelo menos uma é inesquecível. Drama com final feliz. Michele estava grávida de 8 meses quando levou um tiro na cabeça. Apesar de todo o sofrimento, a família se reuniu de novo e voltou para casa. Na África, no Oriente Médio, em 2018, o êxodo humano alcançou também a América Latina. 70 milhões fugindo de guerras, da fome ou de governos tiranos. O horror das armas químicas voltou a aterrorizar a Síria. Reação aliada. Estados Unidos, França e Inglaterra fazem o maior ataque desde o início da Guerra Civil. E uma guerra de versões. Russos denunciam o ataque químico seria uma armação. Em Guta Oriental, multidões em fuga. Mas a tragédia síria se espalhou pelos países vizinhos e pela Europa. Barcos à deriva no Mediterrâneo, sem destino, sem bandeira, sem ter a quem recorrer. Portugal, Espanha, França e Alemanha ainda estendem a mão aos imigrantes. Mas a Itália fechou o cerco. Eleitores abriram espaço para a direita populista. O novo primeiro-ministro, Giuseppe Conte, aumentou o tempo de prisão dos ilegais e restringiu os pedidos de asilo. O governo italiano se recusou a receber uma embarcação com imigrantes resgatados no litoral da Líbia. Refugiados em choque. Outubro. Uma nova onda migratória, agora em direção aos Estados Unidos. A origem, Honduras. Uma caravana que foi ganhando adeptos pela América Central. Na fronteira da Guatemala com o México, uma ponte interditada no caminho dos imigrantes, que já eram milhares. Mas o destino dos sonhos cada vez mais distante. Nos Estados Unidos, vigilância reforçada. A polícia de fronteira está do outro lado da cerca e os imigrantes não têm a menor chance de escapar. Que esperar do governo que separou pais e filhos imigrantes? 2018 revelou cenas de horror no país mais rico do mundo. Nem a primeira-dama concordou com as medidas de tolerância zero. Pressionado, Donald Trump teve que voltar atrás. Mas a lista de absurdos não parou de crescer. 2 filhos de imigrantes da Guatemala morreram sob a guarda do Estado americano. Centenas de pais foram deportados e os filhos esquecidos em abrigos. Na Venezuela, salve-se quem puder. Inflação de mais de 2.000%. Desemprego, desabastecimento e desespero. Até carne estragada foi vendida numa das maiores cidades do país. Ele comeu carne, da boa. As imagens do presidente Nicolás Maduro num restaurante de luxo na Turquia geraram indignação. Susto na parada militar. Um drone carregado de explosivos interrompeu o discurso de Maduro. Mesmo assim, ele foi reeleito até 2025, numa eleição cercada de suspeitas. Milhares não viram outra saída: deixar a Venezuela. A cada dia, centenas chegam ao Brasil, a pé, pelo estado de Roraima, em busca de um futuro melhor. É impressionante
a miséria que esse povo está enfrentando aqui no Brasil. E mesmo assim eles dizem que está melhor aqui do que lá na Venezuela. É o desespero atrás de comida. Olha aí, olha a correria. Nos hospitais de Boa Vista, os filhos do êxodo. Abrigos lotados. E ataques covardes. Depois de fugir da fome, imigrantes enfrentam uma violência inexplicável. Nervos à flor da pele. Brasileiros revoltados e venezuelanos expulsos. Tensão. Caos social no estado de Roraima. Até quando? O difícil momento da despedida. Personagens que fizeram parte de nossas vidas saíram de cena. Cientistas, artistas, políticos. Deixam saudade, mas serão sempre lembrados. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in the stream. She may not be what she may seem inside her shell. Começa um novo capítulo da nossa história. Um Brasil cheio de esperanças, aposta no futuro. E que venha 2019 com muitas alegrias e que o novo ano seja assim espetacular. Para todos nós.